Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar sobre essa máquina aqui. Como o tema do vídeo já diz, vale a pena ter uma CB500F 2014 hoje, em 2026? Desde já eu já convido vocês a se inscreverem no nosso canal para acompanhar um pouco das nossas aventuras aí, nossas viagens, né? Curiosidades sobre a moto. Para você que gosta de conteúdo sobre moto, não só sobre esse modelo, mas sobre motos, a gente posta bastante coisa por aqui. Bora pro vídeo. Essa é uma CB500F ano 2014, versão com ABS. É um motor bicilíndrico, 50,4 cavalos de potência, 6.500 RPM. Esse motor aí gera 4,55 kT a 7.000 RPM. Pessoal, uma moto que eu vou falar alguns pontos que eu acho relevantes sobre esse modelo. E no final do vídeo a gente vai tirar as conclusões finais aí, né? Se realmente vale a pena ter uma moto dessa nos dias de hoje. Para quem não sabe, essa moto é equipada com esse motor aqui, que foi na segunda geração da CB500, né? Depois daquela antiga. Esse foi o primeiro modelo. O que muita gente não sabe é que a NX500 e a Hornet 500 é equipada com esse mesmo motor. Então, né, já dá a entender que é um motor bem confiável. O primeiro ponto positivo dessa moto, que eu vejo muitas pessoas falando, é sobre o consumo de combustível. Realmente é uma moto muito econômica. A gente consegue fazer uma média aí de 22 km por litro na cidade. Algumas pessoas já vi comentários aí que conseguem fazer mais. O máximo que eu consegui foi 24 km por litro. Apesar de, se fosse até 20, eu já consegui fazer 20 também. Na estrada, né? Andando bem, com peso, com baú. Apesar de eu achar que ainda é uma média muito boa para uma moto dessa categoria. Então, como primeiro ponto positivo aí, eu vou listar o consumo dessa moto, que é muito interessante. O segundo ponto positivo dessa moto é o preço, né? Essa moto hoje aqui em Minas Gerais, ela está com uma tabela de aproximadamente R$23 mil, já essa versão com ABS. A dificuldade que você vai ter vai ser de achar uma moto em um bom estado de conservação, né? Hoje em dia, imagino que uma 160 está custando isso. Então, eu acho um preço bem justo para esse modelo e para tudo que a moto te oferece. Terceiro ponto positivo dessa moto, o conforto. Lembrando que a gente está falando de uma Naked, né, galera? A minha esposa fala que a garupa é bem confortável. A gente faz viagens aí de 600, 700 km. A gente consegue fazer em um dia tranquilamente. Comparado às outras Nakeds aí, eu acho o banco dela confortável. Apesar de não ser tão ergonômico, né? É um banco bem largo e macio. Acho bem interessante, assim, para a proposta da moto. Eu acho que atende muito bem. Quarto ponto positivo dessa moto: compatibilidade de peças. Né? Isso é conteúdo para um próximo vídeo. E eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês gostariam de saber sobre esse modelo. Mais um ponto positivo nesse modelo: como vocês podem ver, já vem de fábrica com cavalete central. Uma coisa que hoje em dia nas motos, né, não vem. Você tem que colocar aí como um acessório aí depois. E eu acho bem interessante para você limpar a corrente da moto, para você lavar. Gente, isso ajuda demais esse descanso central. E nesse modelo já vem de fábrica, né? O modelo standard eu não tenho certeza se vem. Essa aqui já é a versão com ABS, então já vem equipada aí com cavalete central. Vou mostrar para vocês também o painel dessa moto, que eu acho um painel bem completo, tá? Aqui você encontra todas as informações necessárias, né? Aqui você tem o consumo, a média de consumo, né? Hora, combustível e aqui o conta-giros, né? Aqui você tem o consumo instantâneo, quilometragem total, trip A, trip B, e voltando aqui o consumo por litro. Pessoal, pontos negativos dessa moto. Gente, ponto negativo, eu acho que eu ainda não consegui encontrar assim um ponto negativo que desabone a moto, né? Eu acho que por ser uma moto 2014, né, já são muitos anos de uso,
Para a época, existem algumas coisas que hoje daria para ser melhoradas. Porém, não tem como cobrar tanto, até pelo ano de fabricação dessa moto, né? Primeiro ponto que para algumas pessoas pode ser negativo nessa moto, como vocês podem ver, o farol é halógeno, né? Não tem farol de LED, não tem LED na traseira, não tem LED também nas setas, né? Isso para algumas pessoas seria um ponto negativo. Eu não acho que seria nada que desabone a moto, mas digamos que melhoraria bastante, né? Segundo ponto que para algumas pessoas também seria negativo, que é uma coisa que eu particularmente não gostei muito, são esses retrovisores. Apesar de eu achar eles bonitos, né? Mas eu achei o campo de visão deles um pouco estranho, né? Ele tem esse formato aqui redondo, bem característico da época, né? Para essa moto. Só que apesar de você regular ele, eu nunca encontrei assim, um ponto assim que eu consiga ver, principalmente essa ponta aqui. Então você tem que regular ele bem para lá, assim. Para algumas pessoas isso pode ser um ponto negativo. Eu já me acostumei. Acho legal, porém também daria para ser melhorado. Outro ponto negativo dessa moto, que agora eu considero realmente um ponto negativo, é que essa moto não possui o marcador de temperatura do motor. Ela possui apenas uma luz aqui de... Quando a temperatura sobe, essa luz aqui vai acender. Então você não vai ter acesso aí à temperatura do motor da moto. Só se tiver um superaquecimento, essa luz vai acender e você vai saber que a moto está superaquecendo. Mas não tem como você acompanhar a temperatura do motor. Pessoal, é importante também frisar nesse vídeo que para você que está mudando aí de categoria, está saindo aí de uma Phaser, de uma CB300, apesar da moto ser econômica, você vai ter um custo de moto grande. Você vai comprar um kit de relação, você vai pagar bem mais caro, você vai pagar caro em pneu, você vai pagar caro em troca de óleo, que inclusive é conteúdo também para outro vídeo. Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês gostariam de saber sobre essa moto. Se vocês querem um vídeo sobre o consumo, sobre o gasto que essa moto te dá mensalmente aí para você manter essa moto, né? E alguns outros detalhes que eu não falei nesse vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal para estar por dentro de mais conteúdos como esse. Comentem aí se vocês gostaram desse conteúdo, o que vocês acham que faltou nesse vídeo, algum ponto positivo ou negativo, o que vocês acham da moto, o que vocês acharam desse modelo, e aí, compensa? Na minha opinião, compensa muito você ter uma moto dessa ainda hoje, em 2026. Eu considero uma ótima aquisição para você que está subindo aí de categoria e você não vai gastar um valor tão alto para ter uma moto dessa que te oferece muito, pagando pouco. Mas como eu sou proprietário da moto, sou um pouco suspeito de falar. Eu queria que vocês comentassem aí. E aí, compensa você ter uma moto dessa ainda hoje? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e deixo para vocês contemplarem aí essa vista.